juntos podermos clamar a nosso Pai e nele juntos também esperar as respostas que vêm dele, amém? Quero convidar você que pode a se colocar de pé para juntos darmos início a este culto, ou melhor, darmos continuidade a este culto, né? Porque se o culto é de oração, a gente entende que a oração que não cessa deve estar continuamente ativa em nosso coração, mesmo antes de chegarmos à igreja, amém? Creio que você já orou pela manhã, que continuou orando à tarde, e que agora juntos vamos orar em uma só voz. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eleve os seus pensamentos ao alto. Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, ó Deus, para apresentarmos as nossas vidas ao Senhor, para entregarmos, ó Deus amado, em Tuas mãos, tudo aquilo que a gente não é capaz de solucionar, as enfermidades que não somos capazes de curar, tudo aquilo que a gente não é possível se livrar sozinho. Porque cremos que o Senhor é Deus fiel, cuidadoso, é um Deus amoroso, é um Deus muito zeloso pela sua criatura. E mais do que criatura do Senhor, ó Pai amado, somos seus servos, somos seus filhos. E por isso estamos aqui, como filhos que clamam ao Pai, por socorro, por misericórdia, pela ajuda que vem do alto. Clamamos ao Senhor, ó Pai amado, de todo o nosso coração, clamamos ao Senhor com toda a nossa alma, derramando diante do Senhor também o nosso espírito, ó Pai. E abrindo os nossos corações para que a Tua palavra possa ser em nós enxertada e em nós plantada como uma semente que dê bons frutos. E que o fruto do Espírito Santo, ó Pai amado, possa frutificar em nossas vidas todos os dias. Pai, aqui estão diversas vidas com diversos problemas, cada um com uma petição, com uma necessidade, cada um com uma dor, com um peso diferente, com um sentimento diferente, alguns alegres, outros tristes, por alguma razão, mas todos aqui estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. E bem sabemos que o Senhor pode tudo, ó Pai, porque o Senhor criou os céus e a terra. E nenhuma enfermidade, nenhum problema, nenhuma luta é nada diante do Senhor. Porque grande é o Senhor nosso Deus, em que nós temos a certeza da nossa salvação, a certeza, Pai amado, da nossa misericórdia, do nosso socorro. Clamamos a Ti, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E por não haver nem nos céus e nem na terra outro nome pelo qual possamos clamar, clamamos a Ti pelo nome de Jesus. Nome esse que nos curou de toda enfermidade, sarou as nossas feridas, que nos purifica de toda imundície, de toda injustiça, e que traz a nós a certeza da salvação, ó Pai amado, e também a esperança de dias melhores. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler 3 versículos na palavra do Senhor. O primeiro deles se encontra em Salmos 35, versículo 13. Salmos 35, versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida Revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. O outro texto se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos 17 e 18. Mateus 6, 17 e 18. Diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Porque somente ao Senhor, único e digno de todo louvor e de toda adoração, somente a Ele você deve demonstrar a sua necessidade.
Não ao homem que nada pode fazer, não ao homem que geralmente vai te julgar, vai te acusar de outras coisas, mas somente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A esse que é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvemos com todo o nosso coração. Glória a Deus. Nós vamos orar apresentando aqui os nossos pedidos que estão no grupo da igreja. E nesse momento você pode ficar como Deus, tocar o teu coração, você pode se assentar, você pode permanecer de pé, você pode se ajoelhar, se assim for o seu desejo. Amém? E antes da gente orar, eu queria saber se tem alguém presente que deseja fazer algum pedido de oração. Não? Alguém? Então nós vamos orar. Eu não vou ler eles aqui na sequência, mas à medida que eu for orando, eu vou apresentando cada um deles aqui na maneira como estão. E vamos juntos, concordando em uma só voz, orando ao Senhor. Esqueça-se do mundo neste momento, esqueça-se de qualquer coisa que possa impedir de você se conectar ao Senhor. Pastor Ironcio, ele costuma dizer que Jesus está sempre online, todo dia, o dia todo. Faz um pedido? Pode falar. Nazaré vai fazer uma cirurgia amanhã, né? Amém. Então nós vamos orar também pela irmã Nazaré, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, queremos te apresentar mais uma vez as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas. Te apresentar, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas lutas. Te apresentar, ó Deus querido, todos os problemas que a gente não consegue resolver por si só. E por isso clamamos ao Senhor, crendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que pode fazer mais do que a gente pede e mais do que o que a gente imagina. E por isso, ó Pai amado, te apresentamos nossas causas. Te apresentamos as nossas necessidades e pedimos ao Senhor, ó Pai amado, pela vida da irmã Kézia e sua família, pela saúde e cura da sua mãe, que o Senhor esteja curando da enfermidade, livrando do sofrimento, pela irmã Juliana, que pede pela sua saúde, e também por uma porta de emprego para sua filha, Ana Carolina, que o Senhor esteja abrindo essa porta, ó Pai amado, e curando a tua serva, repreendendo toda enfermidade em nome de Jesus. Te apresentamos a vida da irmã Gisele Muniz, ó Pai amado, do Max. Te apresentamos a vida do pai da irmã Gisele, que hoje faz 15 dias que está na UTI, que está entubado e amanhã possivelmente fará uma traqueostomia. Que o Senhor cuide, ó Pai amado, de todo o processo, os seus anjos naquele local, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, os médicos sejam guiados pela tua poderosa mão, e que o Senhor Jesus, médico dos médicos, seja o principal médico naquele lugar, levando a cura e a recuperação plena para o teu filho. Te apresentamos a vida da irmã Vera, da sua família, Pai amado, já que ela pede pela vida espiritual da mesma. E te pedimos, ó Deus querido, também pela vida do seu Chiquinho, que se encontra enfermo. Leve ali a cura para o seu Chiquinho. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ele possa testemunhar a cura que o Senhor ofereceu à vida dele. Abençoe a vida da irmã Ana Cláudia, Deus querido, que pede também pela Cláudia Roseno e pela sua família. Abençoe a família da irmã Ana Cláudia, Deus querido, a sua saúde, pela nova etapa de reestruturação da Escola de Música, Música e Arte, e pelo início da musicoterapia, Deus querido, por todos os alunos, pacientes, terapeutas, professores, todos os envolvidos neste trabalho. Que o Senhor use, ó Deus querido, a música para curar, para sarar a alma, para curar feridas, ó Pai amado, e também para abençoar vidas e que elas possam ser usadas, ó Pai amado, cada professor, cada terapeuta ali, para através da música, evangelizar através da Tua palavra. Abençoe o irmão Eduardo, a irmã Gabriela, ó Deus querido, que agradece ao Senhor pela gratidão, que agradece ao Senhor pela aprovação da sua filha Clara no vestibular e que pedem também por toda a sua família. Continue abençoando, continue derramando a Tua graça, a Tua paz sobre este lar, ó Pai amado,
e que em nome do Senhor Jesus Cristo, grandes portas possam continuar sendo abertas aos teus servos, que amam a tua obra, amam a tua palavra e que buscam a tua presença continuamente. Abençoe a vida do irmão Tiago, Deus querido, a sua saúde. Abençoe seus estudos para que ele possa conseguir passar nos concursos e também seus projetos futuros. Que a luz brilhe em seu caminho, ó Pai amado, em tudo aquilo que ele projeta no Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Deus querido, a vida do reverendo Jailton, que está na gratidão, Deus amado, por mais um semestre vencido ali como professor de Direito nas faculdades IESGO. Pai, que em nome do Senhor Jesus ele continue sendo bênção ali para os alunos, levando a Deus querido conhecimento, e que através desse conhecimento, ó Pai amado, almas também possam ser rendidas ao Senhor. Abençoe a vida da irmã Lília, que pede oração pelas suas empresas, pela convocação no concurso, pela cirurgia de seu pai e pela venda de um imóvel. Pai, a tua filha ama a tua palavra, ama a tua obra e busca ao Senhor para que o Senhor dê solução a tudo aquilo que ela precisa e pelas próprias mãos não pode fazer. Abençoe a vida da irmã Isabela, que pede pela saúde do Ailton e pelo tratamento também da dona Maria Zelinda. E por toda a sua família, Pai. Que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo, dando sabedoria, paz de espírito, ó Pai amado, e consolando os corações, fortalecendo a fé de cada um. Abençoe a vida da irmã Geisiana, Pai amado, que pede oração pela sua família, pelo tratamento e cura de seu pai, senhor Dorival, e pela saúde e liberação da cirurgia de sua mãe, Dona Dulce. Que o Senhor, ó Pai amado, mais uma vez esteja derramando a cura sobre este povo, ó Pai, derramando a Deus querido milagre sobre esta família. Abençoe a vida do irmão Guilherme, que agradece a Deus por todas as bênçãos e pede saúde pela família e direção nos caminhos e pela sua causa na justiça. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor seja o seu advogado e que ele encontre no Senhor a vitória que tanto deseja, Pai. Abençoe a vida da irmã Thalita, que agradece pela IBF que tivemos na última semana e que pede sabedoria e também por uma causa na justiça. Pede também pela saúde do seu Eurico, que está com alterações nos exames. Abençoe a vida da irmã Edilene, Pai amado, toda a sua família. Abençoe, Deus querido, dando saúde mental, física e espiritual de todos. E ela também agradece a Deus pelas misericórdias em suas vidas. Que o Senhor continue, Deus querido, sendo um Deus bondoso e misericordioso em quem eles tantos confiam e creem no nome do Senhor. Abençoe a vida do irmão Luiz Carlos, que agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Que essas mesmas bênçãos, ó Pai, possam ser transbordantes e possam alcançá-lo cada vez mais. Que ele continue tendo portas abertas e recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para ele e para a sua família, em nome de Jesus. Abençoe a vida da irmã Lucimara, que pede oração pelo seu pai, o seu Manuel Arnaldo, que continua também internado na UTI. Abençoe a vida da Patrícia, Pai, que agradece pela vida, pelo seu lar, pela vida do seu pai, que está em coma já há 2 anos e 7 meses. Que o Senhor tenha misericórdia e faça o melhor por ele, ó Pai. Conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E também pede oração, Deus querido, para um tio de seu esposo que fará uma cirurgia de cateterismo no próximo sábado. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, guiando e livrando de todo mal e de todos os empecilhos. Abençoe ali a vida do seu Ivaldo, que fará esse tratamento. E que crê que o Senhor, ó Pai, poderá fazer muito mais. Abençoe a vida da irmã Regiane, Pai amado, que pede oração pela saúde mental e espiritual de sua sobrinha Clara Beatriz e também pelos seus irmãos. Que o Senhor esteja, Pai amado, estendendo a tua poderosa mão sobre esta família. E que aqueles que ainda não se firmaram nos caminhos do Senhor conheçam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que vem do alto. Que conheçam a tua graça e o teu maravilhoso amor. Abençoe a vida da nossa irmã Lourdes, a Pai, ali da congregação do Jardim Oliveira. Dê a ela saúde, força e vigor, renove as suas forças e a sua fé a cada dia. E que a sua família esteja abençoada, Pai amado, e bem guardada pelo Senhor. Abençoe a vida do seu filho, pastor Marcelo, e que o Senhor abençoe os novos projetos de sua vida em nome de Jesus. Abençoe também a irmã Iraci, lá do Jardim Oliveira, que pede por libertação e conversão de seus filhos, pela sua saúde e por toda a sua família. Que o Senhor esteja operando grandes milagres e maravilhas naquele lugar, ó Pai. Abençoe a irmã Josiane, sua amiga Nazaré, que fará uma cirurgia no dia de amanhã. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai amado, levando ali a cura e uma boa recuperação também. E abençoe, Deus querido, a nossa campanha de missões estaduais, cada missionário, cada irmão, cada pessoa que está envolvida, Pai, nos trabalhos que envolvem missões, ó Pai amado, seja na própria cidade, seja em outro estado, em outro país.
que onde tiver um missionário, Pai, esteja também as mãos do Senhor operando grandes maravilhas. Te pedimos também pelo povo venezuelano, ó Deus querido, que tem sofrido com as tragédias naturais ali em seu país. Já foram milhares de mortos, ó Pai, centenas de famílias têm chorado suas perdas físicas, suas perdas sentimentais ali também, ó Pai amado, através dos seus entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, ó Pai, estenda a tua mão de amor e de poder sobre cada um deles. Pai, nós te apresentamos nossa vida mais uma vez, e cada um desses pedidos aqui, o Senhor já sabia de todos eles. A necessidade de cada um aqui dentro dessa igreja, de cada pessoa citada aqui, e de cada pessoa que está em nossos pensamentos agora, o Senhor já conhece a necessidade de todos nós. O Senhor já sabe, ó Pai amado, tudo aquilo que havemos de pedir. O Senhor já sabe, ó Deus querido, das nossas fraquezas, das nossas lutas. O Senhor sabe de todas as coisas. E por isso, somente no Senhor, ó Pai, nós cremos, e em Ti nós podemos declarar a vitória em nome de Jesus. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo esteja presente em nossos corações, a ponto de ser transbordante em nossas vidas, para alcançar a vida daqueles que estão em nossa volta. Que onde pisarmos a planta de nossos pés, seja abençoado, e que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai amado, toda enfermidade, toda doença, tudo aquilo, ó Pai amado, que impede os Teus servos muitas vezes de estarem de pé na Tua presença. Muitas vezes, ó Pai amado, impede os Teus filhos de estarem em Tua casa, te adorando, te servindo. Pai amado, vai em direção àqueles que não podem estar aqui nessa noite, por questões de saúde. Muitos estão acamados nos hospitais. Vai, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, enviando a Tua cura, a Tua libertação dessas vidas, para que possamos ver, ó Pai amado, quão grande é o Senhor na cada uma dessas pessoas, e para que haja testemunho que grande é o Senhor e que grandes são as suas maravilhas, poderosos são os seus feitos. Pai, nada é demasiadamente difícil para Ti. Tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível, Pai amado, nas Tuas mãos. Por isso nós declaramos a nossa vitória, declaramos a libertação de quem precisa, declaramos a cura dos enfermos, declaramos, ó Deus querido, a cura espiritual da Tua igreja sobre a face da terra. Declaramos, ó Deus querido, a cura mental do Teu povo sobre a face da terra. Repreendendo em nome de Jesus, ó Pai, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, toda amargura na alma, toda dor, ó Deus querido, que impede os Teus filhos de louvarem o Teu nome com liberdade, que muitas vezes impede os Teus filhos, ó Deus, de clamar ao Senhor com fervor e com alegria, de estar na Tua presença. Quantos são os enfermos espirituais que na Tua casa já não sentem mais a Tua presença? Cura cada um desses, ó Pai, para que a alegria seja completa em seus corações. Ó Pai amado, que os nossos corações sejam completamente cheios da presença do Espírito Santo, e que a Tua palavra não se aparte da nossa boca nem de dia e nem de noite, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai amado, continue a nos guiar, a nos orientar através da Tua santa palavra, ó Pai, da Tua maravilhosa lei. E para isso abençoa também, ó Pai amado, o anjo desta igreja, o pastor Yamandre e toda a sua família. Continue, ó Deus querido, livrando ele de todos os males. Continue, ó Deus querido, dando a ele saúde, força e vigor para carregar a sua cruz diariamente, para caminhar ao lado do Senhor, fazendo a Tua obra e cuidando das ovelhas que o Senhor confiou a ele, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a família pastoral, ó Pai, esteja debaixo da Tua graça continuamente. Esteja na dispensação do Senhor, e que o Senhor cuide de tudo aquilo que eles precisam, que eles necessitam a cada dia, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada ministério dessa igreja, toda a liderança como um todo, ó Pai amado, que possamos trabalhar firmes nas promessas do Senhor, atuando em uma só voz, como um só corpo em Cristo Jesus, e que seja Cristo o nosso cabeça, e que seja a paz do Senhor, ó Pai amado, que excede todo entendimento, o árbitro em nossos corações, e que possamos tomar decisões acertadas no Senhor a cada dia. Sê conosco, ó Pai amado, todos os dias de nossas vidas, porque não temos outro além de Ti. Nós Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor é Deus fiel e tem cuidado de nós. E Te pedimos, Senhor, também em especial, cuide da nossa cidade, cuide da prefeita, dos vereadores, cuide de toda a liderança governamental, Pai amado, do nosso estado, do nosso país. Que os presidentes, governadores, senadores e deputados, ó Pai, todos possam atuar para o bem do povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Ministério do Louvor, bênção demais.
estarmos na casa do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 6, versos 17 e 18. Mateus 6, versos 17 e 18. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pai amado, tua palavra maravilhosa acaba de ser lida, permita que ela possa ter significado profundo para os nossos corações essa noite. Sossega agora nossa mente e nosso coração, e que teu nome no final seja glorificado em tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, povo de Deus. Estamos estudando nestas semanas sobre as disciplinas espirituais. A primeira disciplina que nós estudamos foi sobre a palavra. Logo em seguida, nós abordamos a segunda disciplina, que é a oração. E a terceira, que foi semana passada, sobre a importância da meditação. A disciplina espiritual de hoje vai ser sobre o jejum. E vale ressaltar, irmãos, que quando nós estamos tratando sobre as disciplinas espirituais, a gente vai lembrar que todas as vezes que nós estamos buscando a presença do Senhor, nós precisamos ter não uma disciplina apenas, mas uma prática constante de uma vida diária na presença do Senhor. Quantos concordam? Amém? Então a nossa vida precisa ser desenvolvida na presença do Senhor. E as disciplinas espirituais são um norte importante para todos nós. O estudo de hoje está baseado no Evangelho de Mateus, e a quarta disciplina espiritual é sobre o jejum. Sabemos que o jejum não é uma prática constante, igual à leitura da palavra, igual à oração, mas faz parte da vida cristã e da caminhada cristã. O texto que a gente acaba de ler, ele diz algo muito importante. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Interessante é que tem um texto que antecede que fala sobre a oração. Não ore como os hipócritas e não ore repetindo. Entra no teu quarto, está lá, capítulo 6, verso 6, e fecha a porta do teu quarto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O jejum segue o mesmo princípio que a gente acabou de ler. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você percebe que segue o mesmo princípio de ver em secreto. Algo que chama a atenção nesse sentido. Por que em secreto? Qual o motivo de ser em secreto na presença do Senhor? Primeira coisa é para que não seja um exibicionismo. Porque é muito fácil fazer cara de tadinho, fazer cara de que está jejuando, ou cara de religioso. Isso é a coisa mais fácil do mundo. E se tem uma coisa que Jesus combateu nessa vida, foi os religiosos. E aí Deus, ele pede de nós uma vida transparente. E essa transparência, ela acontece no secreto. Porque o que se faz no secreto, Deus honra e abençoa no público. Você já viu que muitas vezes você ora pedindo a Deus uma vitória, uma bênção, ninguém viu você de madrugada orando. De repente você está andando na sua bênção, está morando na sua bênção, está vivendo a sua bênção, está agradecendo pela bênção em nome de Jesus. Mas tudo começou lá no secreto. Sabe, irmãos? Outra questão, por qual motivo Deus quer que seja em secreto? Para que não seja ato de religiosidade, portanto, para que não seja teatro. Porque é fácil fingir, né? É muito fácil fingir. E também para que não seja autopromoção.
Jesus, ele nos orienta e nos ensina a viver uma vida de retidão diante do Senhor e diante dos homens. Uma vida de piedade. E nessa vida inclui-se o jejum, essa prática tão necessária. Esse jejum que Deus estabelece para a minha vida e para a sua, não é somente e meramente parar de comer ou parar de beber algo. Além de parar de comer ou beber algo, é ter tempo na presença de Deus. Porque só parar de beber ou comer algo pode ser um jejum intermitente, que o povo está fazendo aí para perder peso. Pode ser um jejum clínico. Vou ficar 12 horas sem comer que eu tenho que fazer um exame. Ou um jejum cirúrgico. Eu tenho que ficar tantas horas sem comer porque eu vou fazer um procedimento. E a gente sabe, irmãos, que o querer do Senhor para as nossas vidas é um caminhar constante na presença dEle. E o jejum é sempre acompanhado de, repete comigo, oração. O jejum precisa ter a oração junto. Vamos lá. Salmo 35, verso 13. Salmo 35, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o meu peito. Ele vai ser acompanhado da oração e o alvo principal do jejum, junto com a oração, repete comigo, buscar a presença de Deus. E esse texto mostra também algo sério, quebrantar a alma. Quebrantar a alma. Eu não sei quantos têm observado nessa Copa do Mundo, times arrogantes caindo um atrás do outro. Quem está prestando atenção nisso? Ou não estão observando? Alguns times aí com arrogância, caindo um depois do outro. Não, porque ninguém é melhor. Porque não tem melhor que a gente. Porque a gente está no auge. Pode observar. A arrogância precede a queda, diz a Bíblia. Como é que Golias chegou para Davi? Uma arrogância e prepotência gigante. E como é que Golias saiu? Não saiu. Ainda perdeu a cabeça. A arrogância, ela vai surgir justamente pela ausência da humildade que é proveniente de quem aprendeu que precisa depender de Deus. Quantos precisam depender do Senhor aqui? Eu também preciso, meus irmãos. Eu também preciso, porque é uma necessidade para as nossas vidas. E o salmista, ele diz aqui que ele afligiu a alma com jejum e oração. A oração é uma conversa, é um diálogo constante com o Senhor. Quantos estavam domingo à noite aqui? Vocês viram o testemunho da missionária? Que testemunho forte. Ela mostrando a importância de levar a palavra, mas de ter pessoas orando, de ter pessoas intercedendo e da oração deles mesmos. É algo que tem que acompanhar a vida de todos nós, servos de Deus. Nas Escrituras nós vemos o jejum sendo praticado em diferentes situações. Jonas capítulo 3, versículos do 5 ao 10. Jonas 3, do 5 ao 10. Jonas. Diz assim a palavra do Senhor. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos, aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Verso 7. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento,
tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa, e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Olha o versículo 10. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade, como havia ameaçado. Você percebe aqui que Deus viu, e teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto, e Deus viu que eles tinham mudado? Deus viu que eles tinham mudado, e voltou atrás na decisão que tinha tomado. A gente observa nesse texto que arrependimento e quebrantamento por conta de pecados e transgressões tem que fazer parte da vida cristã. Mas sabe o que é que a gente tem visto? Tem se nominado pecados como coisas normais. Uma pessoa, palavra feia, iracunda, uma pessoa irada que faz confusão, faz inferno em todo lugar. A ira, Deus não quer. E a gente sabe a confusão que causa. Qual foi o nome que deram para isso agora? Tem a personalidade forte. Não, é falta de educação mesmo. É maluquice mesmo. Tem que saber frear, sim ou não? Vi um vídeo ontem, um videozinho pequeno na internet. Um cara dizendo que surtou, batendo numa mulher numa lanchonete. Não sei quantos viram. Aí, um pessoal anti-surto chegou, fez uma massagem santa nele, ele curou. Ele disse, não, tá bom, passou. Bateu, desceu a taca na mulher, espancou. Quando os cabas chegaram e moeram ele na taca, curou na hora. Pensa numa... Rapaz, um milagre. Aí eu fico observando, irmãos. A gente presta atenção nessas coisas. Que muitas pessoas querem tirar nome de pecados. Prostituição é um pecado, mas agora é job. Sim ou não? Você pode observar.
Sim. Nos vê. Excelente, sim. Muito bom essa observação do irmão Célio, irmãos. Não é se eu jejuar, é quando eu jejuar. Porque é uma coisa que está sendo esperada que aconteça. Tá? Então, é algo que é praticável na vida do cristão, a questão do jejum. O texto que a gente vai ler agora, de Esther, capítulo 4, verso 16, nos mostra sobre o desejo intenso pela resposta de Deus. A gente vai ler agora esse versículo. Esther, capítulo 4, verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Olha que consequência. Ela estava colocando a cabeça a risco. Se perecer, pereci. Porque você não podia, naquela época, entrar na presença do rei sem hora marcada, sem autorização, sem ser avisado. Como ela era mulher do rei, então ela foi lá para tentar de todo jeito. Por isso pediu jejum de 3 dias. E olha o detalhe do texto, 3 dias e 3 noites. E aí você vai lembrar disso aí, na passagem que Jesus Cristo foi tentado no deserto. 40 dias e 40 noites. Porque é uma prática comum da época e da região, jejum de 40 dias, jejum de 3 dias, jejum de 1 semana, dia por dia. À noite, voltar a comer. Por isso é registrado 40 dias e 40 noites. Por isso é bem registrado isso aqui, bem ressaltada essa questão. Então a gente observa que em tempos de angústia e de calamidades, fome, seca, doenças, nosso irmão Bruno pediu oração aqui pelas vítimas e pelas famílias lá da Venezuela, por causa desses terremotos horríveis que estão acontecendo esses dias lá. Irmãos, a gente tem que orar. Está tendo tremor de terra no Brasil. Nunca teve. Está começando a ter terremoto. Está se cumprindo o que a Bíblia diz. Que a terra balançaria. E está acontecendo. Então a gente precisa jejuar. A gente precisa orar. Nós precisamos lembrar que são disciplinas espirituais que estão incluídas na vida do crente. Algo curioso é que o jejum,
ele não dá nenhum mérito ao cristão, mas deve ser feito com o objetivo de quebrantamento e de se aproximar do Senhor. Quando o cristão jejua, ele está dizendo para si mesmo: a presença de Deus é tão importante para mim que vale mais do que minha comida. Vale mais do que minha comida, meu alimento. É tão importante que eu não vou interromper esse momento com Deus. Claro, você vai começar a medicina esse mês ainda, né? Parabéns, viu? Deus te abençoe. Você vai ver lá na disciplina de cirurgia geral, que vai ter um momento que o médico vai ter uma cirurgia tão longa que ele vai ter que fazer jejum. De um dia para o outro, sem comer. Porque se ele parar, o paciente morre. Não tem como, é só um minutinho que eu vou ali no Girafas pedir um trio. Não, filho, dá não. Tem que ficar no jejum. Tem que ficar no jejum. Irmãos, a vida do cristão tem momentos que chega nesse limite. Que a gente está em tempo de morrer. Ou jejua e busca, ou se perde tudo. E a gente precisa ter essa prática na nossa vida, porque Jesus assim nos orientou. Sem oração, sem quebrantamento, o jejum vai ser em vão. Então é um tempo que eu vou separar para Deus, na presença de Deus. Você pode começar com um jejum de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas. Se você tem problema de saúde, procure o seu médico para ele lhe orientar como você pode fazer, que tem gente que se fizer vai ter hipoglicemia ou alguma coisa aí, pode se encontrar com o Criador rapidinho. Né? Mas se você está tranquilo, pode e deve fazer o jejum na presença do Senhor. E essa prática deve ser uma prática discreta, não anunciada, porque isso é coisa dos religiosos e dos fariseus. A intenção não é parecer mais espiritual. A intenção é estar na presença do Deus vivo. Quem está entendendo em nome de Jesus? Isso vai fazer com que essa prática, essa disciplina, que não é tão regular quanto a oração e a leitura da palavra, é importante para o crescimento espiritual. Jesus Cristo só começou o ministério dele depois de 40 dias e 40 noites de jejum.
tem regra e tem diligência da parte deles. E nós? Como é que a gente faz? Sim. Teve um. Pelo menos isso. Ele relaciona o culto a Deus no Antigo Testamento ao que ocorre em um palácio. Como o irmão acabou de dizer, né? Certos ambientes, os cuidados para entrar. Num palácio, a imagem que o Van Groningen tem em mente, com base na palavra de Deus, é que a casa de Deus é um palácio. Por analogia, quem está ali é o rei. E ninguém pode entrar num palácio de qualquer forma, se comportar de qualquer maneira. Existem regras. Então, pastor, essa é a analogia que eu aprendi também com o Van Groningen sobre o cuidado na casa de Deus. Muitas vezes nós perdemos isso de vista, não é? Até falamos para Deus, bem-vindo aqui, cantamos aqui, como se aqui não fosse a casa dele. Olha que ponto chegamos, né? És bem-vindo aqui. Quem fez isso, quem escreveu esse poema, fez bem intencionado, mas aqui não é um lugar para ele ser bem-vindo. Aqui a casa é dele, não é nossa. É o contrário. Nós é que temos que ter cuidado, quando vamos à casa de Deus. Claro, alguém chega e diz assim, mas nós não estamos no Antigo Testamento. E quem disse que nós estamos? Mas os princípios são os mesmos, não foram alterados, né? Certa vez, Jacó disse aqui a Betel, né? Aqui é Betel, é a casa de Deus, disse Jacó. Continua sendo Betel. A casa de Deus é o lugar de referência. E muitas vezes, pastor, nós às vezes temos receio de ofender nossos irmãos por causa de certas condutas, de não orientarmos. Mas nós temos que prezar, não podemos abrir mão disso. O segundo ponto, pastor, que eu quero falar sobre o que o irmão está falando, é o próprio verbo conhecer na intimidade. Se aqui Jesus está nos ensinando para termos cuidado quando oramos e quando jejuamos, por outro lado, nós temos que lembrar de um princípio. Quando a Bíblia diz que Deus conhece, nós temos que saber o contexto em que o verbo conhecer está sendo usado. O verbo conhecer, quando está escrito na Bíblia, dizendo que Deus nos conhece, é diferente no tratamento. Quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, ou conhece o seu povo, é um conhecer em intimidade. Não é um mero conhecer, saber que alguém existe, tem duas orelhas, né, uma boca só, não é nesse sentido.
mas é um conhecimento em amor, em intimidade. Quando Deus disse para Jeremias, antes que nascesses, eu te conheci, é nesse exato sentido, é um conhecimento em intimidade. E isso que eu estou falando, estou corroborando com o que o irmão Célio falou também. Aí essa imagem que eu tenho aqui mostra qual é o tipo de roupa que pode utilizar lá, no lugar que eu falei. E aí na outra foto vai ter dizendo qual é a roupa. Aí mostra roupa folgada, que não aperte, que tal. Está lá tudo descrito de como deve ser a postura. Podem ir olhando aí, tá? Deixa eu só... E aí a gente volta lá para o texto, tá? Vamos voltar. Mateus, capítulo 6, verso 17 e 18. Aí, ó. Mateus, capítulo 6, versos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, a disciplina espiritual do jejum deve ser algo que a gente deve praticar, conhecer e ver como é maravilhoso e como nos fortalece a fé. Tá? Não é algo que vai fazer a gente melhor do que ninguém, mas vai fazer a gente conhecer a Deus cada vez melhor. Porque um tempo na presença de Deus, você já viu aqui, quem aqui já alguma vez, Deus estava falando ao coração, você começou a anotar o que Deus estava falando e absorveu tudo que Deus deu. Alguém já passou por isso? Deus falou contigo e você foi lá, parou tudo e foi anotar o que Deus estava falando. E alguém aqui já passou pelo contrário? Deus falou com você e você não parou para anotar e perdeu o que Deus tinha falado. O jejum, uma das coisas que o jejum vai nos ajudar é justamente isso. É você ter o seu tempo com Deus. Que Ele vai falar coisas para você que, sem aquele tempo para Deus, você não vai conseguir ouvir. Porque o mundo está muito barulhento. E as nossas necessidades são também muito barulhentas. Saia hoje daqui desejando, irmão, irmã, ter essa prática do jejum, que junto com a oração vai te dar muita força na sua caminhada em nome do Senhor. Amém? Bora ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos louvar Teu nome por Tua palavra maravilhosa. Queremos Te agradecer, porque o Senhor nos ensinou de uma forma tão detalhada, clara, simples, porém profunda do que é o jejum, de como devemos jejuar e de que quando estivermos fazendo do jeito que o Senhor mandou, Deus vai nos ver. E o ver de Deus não implica apenas em visualizar, mas em providenciar o que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tua palavra tem nos instruído todos os dias. Queremos ser cada vez, Pai, melhores servos do Senhor, segundo a Tua vontade, não para agradar homens por aparência religiosa, mas por ser o melhor lugar do mundo, aos pés de Cristo Jesus. É que nós vamos sempre estar nos esforçando, Pai, para fazer a nossa parte. A responsabilidade humana, Senhor, é intransferível e nós precisamos fazer a nossa parte em jejum também, Pai. Nos permita, Senhor, um restante de semana debaixo da Tua graça. Te apresentamos a vida dos irmãos ali na Venezuela, que estão sofrendo tanto. Um pastor que morreu ontem lá soterrado naquele terremoto que aconteceu. Tantas vidas, ó Pai, milhares de vidas, incontáveis. Que o Senhor tenha misericórdia, que as pessoas arrependam-se dos pecados, que possam confessar Jesus como Salvador e Senhor, Pai. Senhor Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, amém e amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito,
Se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Que Deus te abençoe. Vamos na paz em nome de Jesus. Amém? Aplauda a Jesus, Ele é maravilhoso.